E mais uma vez, bem-vindos aqui ao meu recanto no YouTube. Hoje o papo, da quarta-feira é autismo e algum tema importante para a gente, para as pessoas que têm autistas em casa, para as pessoas que trabalham com autismo, para as pessoas que dão aulas para autistas, enfim, para todo mundo, né? E hoje eu falo sobre o autismo e os mapas mentais. E o que é isso? Eu peço para vocês pensarem comigo que uma das limitações consideradas tipicamente autistas é a falta de contexto, né? A gente está acostumada a ver, a gente já leu bastante, já ouviu nas palestras, que as limitações dos autistas, alguns, muitos, têm aquela dificuldade de entender o contexto. Eles vão nos detalhes, no que chama atenção e não é o todo. E não entender o contexto prejudica muito a compreensão e aplicação de aprendizado no dia a dia, né? E isso se traduz também na dificuldade de interagir. Um mapa mental seria como uma estratégia ou mais, mais mapas, mais estratégias da criança ordenar o seu mundo, o pensamento e o mundo. Na verdade, é uma estratégia de sobrevivência e eu acho admirável. Os autistas são pessoas incríveis que dão um jeito de encontrar o seu lugar no mundo. E o que seria isso num exemplo? Preste atenção na criança que desempenha bem, uma tarefa em casa, faz atividade em casa, ou uma conta, ou um trabalhinho que a mãe oferece em casa, mas não faz na escola. Ou o contrário, o professor diz que ela fez tudo direitinho lá na escola, chega em casa, a mãe quer fazer aquele reforço, vai sentar com ela, vai fazer o que foi feito na escola e nada. Isso é um exemplo de que a criança autista criou o seu mapa mental. Eu vou dar o exemplo do Bruno, nome fictício, tá? O Bruno tem 5 aninhos e ele foi passar o primeiro fim de semana na casa dos tios. No sábado pela manhã, assim, logo no café da manhã, a mãe já entrega uma lista imensa para a irmã, com todas as coisinhas do filho, o que o Bruno pode comer, o que ele gosta de comer, o que não gosta, o que ele faz, o que ele não faz, inclusive colocando nesse relatóriozinho para a irmã dela, a tia do Bruno, que ele não come carne. Ok. No domingo, dia da carne assada do almoço, o tio oferece o alimento ao sobrinho e ele achou que fosse recusar. Mas o Bruno não somente aceitou, como pediu mais, pediu para repetir a carne. E ao buscar o filho no final da tarde do domingo, os pais, ao ouvirem que o Bruno comeu carne, ficaram surpresos. O que é isso? O Bruno havia criado um mapa mental para as refeições e ele tinha associado a carne como sendo uma comida, um alimento que ele comia fora de casa. Então, olha só que interessante, gente, isso acontece muito com várias coisas, não somente nesse caso do Bruno, não somente com a carne, mas o fato de fazer uma atividade, ou de comer um alimento, ou de usar um tipo de roupa, ou se vestir, na casa de outra pessoa, em casa só andar pelado, tudo isso são mapas mentais que as crianças com autismo desenvolveram para poder entender que ali eu tenho que fazer aquilo, ali eu vou fazer aquilo, e em casa não, ou na escola não.
Não é má vontade, não é doidice, é uma estratégia fantástica que a gente, né, os pais, os professores, os terapeutas, que a gente vai ensinar a reagir, a usar, né, esses mapas. A gente vai tentar ajudar as crianças autistas a misturarem os mapas. Ou seja, o Bruno não precisa só comer carne na casa da tia, ele pode comer carne em casa também. Imagine que a vida seja incompreensível para uma criança com autismo e que muitas das informações cheguem até o cérebro em pequenos pedaços, em fragmentos, né? Informação fragmentada. E essas fragmentações, elas vão das mais simples às mais complexas, como, por exemplo, o que ela deve fazer, vestir, comer, o que ela pode e o que ela não pode, dos cuidadores ou dos professores. E os autistas mais severos, eles podem ter mais dificuldades com informações simples, né? Até, por exemplo, o que é um gato. Então, digamos, durante um treinamento, ela vê a imagem de um gato branco, mas quando a mãe aponta para um gato preto na rua e chama de gato, ele não entende, porque no mapa mental dele, ele associou um gato com aquela foto de gato, aquele gato branco ou malhado, enfim. Então a gente tem que perceber isso, eu digo todos, né? As pessoas que querem entender o autista, os terapeutas, os pais, os cuidadores, a família, os professores. A gente tem que entender que esse é uma coisa muito comum quando a gente trata do autismo, não é exceção, é mais rotineiro do que parece. E geralmente, quanto mais severo o autista, mais essa tendência a se segurar nesses mapas mentais, nessas estratégias que ele cria para poder compreender a sociedade em que ele vive. O mapa mental é um histórico de cada situação já experimentada pela pessoa autista, né? E computada nessa mente maravilhosa que ela tem. E em momentos de dúvida, né, como uma situação social, na comunicação ou durante exercícios de uma tarefa, essa pessoa, criança, adolescente, autista adulto, pode recorrer a esse artifício de usar o mapa mental, abrindo o arquivo mental dele, que é único e intransferível, porque cada autista faz o seu. E quanto mais entendimento, assim, através da maturidade, né, porque o tempo ajuda muito, e do treinamento, das terapias, quando a gente identifica que essa criança faz uso desse arquivo mental, a gente começa a treinar para misturar os mapas. Então, quanto mais maturidade, treinamento, menos necessidade dos autistas fazerem uso desse artifício, né? E todos nós, seres humanos, autistas ou não, nós criamos também os nossos mapas mentais, onde a gente deposita experiências e aprendizados. Isso é comum. Só que enquanto os neurotípicos, as pessoas sem autismo, misturam essas experiências, né, que eu chamo de mapas, isso acontece o tempo todo, diariamente, os autistas tendem a categorizar mais rigidamente, sem misturar. É essa a diferença. E é aí que a gente pode começar a ajudar
Outro exemplo, o Fábio, outro nome fictício. Fábio tem 12 anos, tem a síndrome de Asperger, ele joga futebol, ele adora jogar futebol, é esforçado, enfim. Mas quando o juiz apita o final do jogo, os colegas vão para a cantina, vão comentar sobre a partida, né? Perdeu, ganhou, e o Fábio, ele pega a mochila dele, vai até a mãe, como se não tivesse acontecido nada, né? Não tivesse tido jogo, ele não tivesse ganhado nem perdido, ele diz, o que tem para o almoço? Entendeu? Olha só, apesar do Fábio gostar muito de futebol, naquele momento ele fechou o mapa mental dele da partida de futebol, né? Vamos dar um título para aquele mapa. Assim que o jogo termina, ele fecha o mapa. Então, os comentários dos amiguinhos na cantina não interessam para ele, né? Ele já está abrindo outro mapa, o que acontece depois do futebol, que é o almoço. E isso não é um problema, ok? A não ser que se torne um problema para o Fábio, né, para a vida futura dele e para a família dele com o tempo. E nesse caso, o terapeuta ele pode ajudar o Fábio, esse menino, a misturar esse mapa do futebol, nesse exemplo, com o da interação social. Aquilo que a gente sempre tenta ensinar nas terapias, né, para as crianças a interagirem socialmente. Então a gente vai misturando isso que a gente já observou que é relativamente um problema, não é um problema, mas é um ponto de atenção. E é realmente muito interessante porque são poucos exemplos de vários. E se vocês prestarem atenção no dia a dia dos seus filhos, dos seus alunos, dos seus clientes ou pacientes, vocês vão ver que eles têm o que a gente chama de mania ou de algo que está só na cabeça deles. Preste atenção se isso não pode ser um mapa mental que ele abre e que ele fecha quando isso funciona para ele. Então, eu deixo vocês hoje com essa primeira parte do tema autismo e mapas mentais e eu volto na semana que vem para dar continuação a esse tema com a identificação desse problema e as estratégias para ajudar as crianças com autismo que desenvolveram esse arquivo mental a misturarem o mapa e subirem um degrau, né, na interação social, na comunicação e, por fim, no seu comportamento. Muito obrigada por terem assistido. Se gostaram, compartilhem e meu muito obrigada. Até logo!